A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje eu tenho um convidado muito especial, seminarista, que tem um chamado muito grande para ser pastor e que vai contar o testemunho dele, que vai edificar as nossas vidas. O Oney Dias, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Eu fico muito feliz sempre de poder falar em nome do Senhor, né, o que Ele já fez na minha vida. E hoje eu vou poder compartilhar, né, com os ouvintes um pouquinho da minha história, daquilo que Deus já fez na minha vida e ainda está fazendo, né? Glória a Deus. Eu queria que você começasse contando como que foi para você chegar onde você está hoje? Que desse chamado, servindo ao Senhor com a sua família, de uma Sim. forma muito especial. Para quem não sabe, o Oney ele é esposo da Camila, que foi entrevistado aqui há alguns programas atrás. E hoje ele vai compartilhar como que foi o lado dele da história. Que a Camila contou um pouquinho de como tudo aconteceu e como que começou a obra do Senhor na sua vida. Já foi desde pequenininho, foi depois de grande, depois que você casou. Conta pra gente o início da obra do Senhor. Amém. Então, eu não vim de lar cristão, né? Eu vim de uma família, assim, estruturada financeiramente, né? Pai, mãe, funcionário público, mas eu não tive essa base cristã, né? Eu fui conhecer ao Senhor verdadeiramente com o meu relacionamento com a Camila, né? Eu vim também de uma adolescência onde eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal, que era a presença de Deus, né? É, Vive muito no mundo essas questões de festa, de baladas, né? Essa perda de tempo, né? Essa ilusão que na verdade, né? Que tem pegado muitos jovens e eu vivi isso também. E a partir de que a Camila entrou na minha vida e Deus tem trazido eu e não somente eu, mas a toda a minha família para os caminhos do Senhor. Hoje em dia, a gente sabe que os jovens eles começam muito cedo a Sim. fazer uso de bebidas alcoólicas, Uhum. festas, baladas. Com quantos anos você começou a frequentar esse tipo de ambiente? Thaís, eu comecei com 14 anos, que é normalmente a média que as pessoas começam, né? Começa ali indo para o ensino, essa é a oitava Ensino série, e indo médio. para o ensino médio ali, eles se perdem nesse momento. E assim comigo não foi diferente. E eu também afundei direto com bebida, drogas, e pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus me resgatou desse mundo, né? Que na verdade é um mundo de escravidão, né? Depois que você entende que é uma escravidão, né? Você acha que quando você está no mundo, que você pode ir para as festas, essas coisas, você tem uma liberdade, mas na verdade você é escravo, né? Escravo do pecado. E somente quando você entende da graça, da libertação de Deus, você entende que você somente é livre estando em Jesus, porque aí você pode dizer não para todas essas coisas, né? Friedrich Nietzsche ele diz assim que a gente tem essa sensação de liberdade quando a gente está fazendo coisas que Sim. atendem aos nossos desejos, né, carnais. Uhum. Inclusive, ele era um filósofo ateu. E ele mesmo dizia que as pessoas que se entregam a todos os seus desejos carnais não são livres. Elas são É, escravas. da, Né? uhum, Vindo de encontro com é a verdade. palavra do Senhor, mesmo uma pessoa sendo ateia, não conhecendo o nosso verdadeiro Deus, ele já falava isso. E aí depois você passa por essa falsa liberdade, Uhum. toda a sua juventude. E quando que você conheceu a Camila? Olha, eu estava com. Tem 8 anos atrás que nós estamos juntos, né? Aí a Camila engravidou, nós tivemos a nossa primeira filha, e ali passamos um ano juntos e a Camila orando, né, pela minha vida. é, e pela graça de Deus, Deus me resgatou com um ano de relacionamento. E ali eu me posicionei, né? E, e aí, a partir de então, estou vivendo as promessas de Deus no caminho do chamado, né? A gente vai entendendo, se vai buscando, e só dá valor na liberdade de Deus quem já foi escravo um dia. Eu era escravo de vícios mesmo, né? Então, hoje eu gasto todos os meus dias para poder gastar servindo e trabalhando no reino de Deus, né? E isso para mim é satisfatório. A Bíblia diz que quem perder a vida por amor de Cristo, achará. É o que É tem isso mesmo. acontecido. Quando você estava passando por momentos difíceis, que a Camila compartilhou também um pouquinho aqui Aham, conosco, né, dos momentos de vícios, de, sim, de prisão sim. espiritual.
Teve, Exatamente. assim, alguma coisa específica que ela falou? Porque às vezes nós, como esposas, nós queremos transformar nossos maridos com a Claro, força do verdade, braço. verdade. Mas nada é mais forte, mais poderoso do que a oração. Teve Exatamente. algo que ela falou pra você que foi uma virada de chave? Ou realmente foi a ação do Espírito Santo? Olha, eu confesso assim que a Camila ela foi muito sábia no agir dela, tanto é que no começo ela não ficava assim me chamando nem tanto para ir para a igreja. Quem me chamava até mais era a Carol, a irmã dela, né? Uhum. Sempre me chamava e eu nunca ia. E uma vez eu fiquei constrangido de tanto ela me chamar e falava que ia. Eu falei, então eu vou. E dali Deus veio me trazendo, né, para a presença de Deus naquela época. Só que o trabalho da Camila já havia sendo feito, mas de joelho dobrado no esconderijo, né? Ali estava sendo a batalha dela. Às vezes não é somente aquilo que você vê falando, vai para a igreja ou algo do Sim. tipo, não, mas o joelhinho dela estava dobrado no quarto, orando. Depois de muito tempo, assim, que ela foi me falar que ela me ungia dormindo, né? Eu mesmo, às vezes, chegava de festa, bêbado ou drogado, e ela chegava e me ungia dormindo. Eu nem sabia, depois que eu fui saber, né? E só que ali tudo pela fé e pelo poder do Espírito Santo Deus foi fazendo, né? E hoje eu estou aqui. E as pessoas que estão nos assistindo, talvez tenham uma mãe, uma esposa que Sim. está sofrendo nessa mesma situação. E muitas, né, famílias, né? E qual que é o conselho que você pode dar para essas pessoas? Porque você já esteve do outro lado. Como que elas podem proceder com pessoas que estão nessa prisão? Thaís, o primeiro de tudo e mais importante é não desistir da pessoa, né? E crer que Deus, ele tem poder para transformar, né? Esse Deus que a gente prega, esse Deus que a gente busca toda semana, ele verdadeiramente ele tem poder para transformar, assim como transformou a minha vida. Aqui está alguém que não está ouvindo uma história de um terceiro ou de um parente. Foi a minha história, né? E é continuar orando, continuar crendo, continuar declarando, né? É, não tentar fazer, às vezes, forçando goela abaixo. Eu acredito que o maior poder é a intercessão de um pai ou mãe, ou um marido, ou até mesmo um filho, né? E para Deus quebrar o coração duro, né? A resistência. E eu creio que o poder do Espírito Santo ele tem poder para chegar lá na onde a nossa força do nosso próprio braço não alcança. O poder do Espírito Santo ele tem poder para alcançar, né? Sim. E depois que você começou a frequentar a igreja, demorou muito tempo para aceitar Jesus ou já foi na primeira visita, já se rendeu aos pés do Senhor? Olha, na verdade, quando eu comecei aí, eu, eu não sei nem se pode falar, mas eu ainda fazia até o uso, né? Sim. O meu problema maior em si, pode Eram os falar, os entorpecentes. tipos, não, né? Pode. Por exemplo, da maconha, eu era muito viciado em maconha, eu fumava maconha todos os dias, era como um cigarro para mim. Então, para ter uma noção, eu ia para os cultos, os primeiros cultos eu fumava e ia para o culto. Né? E aí, depois de muito tempo, eu conversando com a Camila, ela me falou depois que a gente ia no carro, aí enquanto ia no caminho para a igreja, eu ia fumando, ela ia orando para Deus e falava assim, Deus, mas o que adianta? Ele está indo para a igreja, mas está do mesmo jeito, está com um vício, né? E Deus ia falando para ela, calma, tudo tem um tempo, um processo, é da forma de Deus. E hoje eu estou aqui 7 anos livre de drogas, para a glória de Glória a Deus. Deus. Mas no começo eu ia usando, eu fumava e ia para o culto, mas eu me recordo que num desses cultos, mesmo sobre o efeito, eu olhava assim, os irmãos na igreja, naquele momento de adoração, de louvor, né? E aí numa desses cultos, eu fechei meu olho e falei, Deus, se verdadeiramente o Senhor existe, e é verdade isso aqui, esse mover, né? Hoje eu sei o que é um mover, né? Sim. Esse mover, esse ambiente. Se é verdade, eu quero viver isso, né? E eu orei dessa forma aí nesse começo, lá na igreja que eu comecei, fizeram uma campanha de 7 semanas, se chamava Casa de Paz, né? Onde você você ia fazer tipo um jejum, um propósito, e ali eu senti o meu coração de colocar esse vício, né? Até a Camila, na época, ainda falou, não, Oni, não faz, porque por causa de abstinência, ela já tinha acompanhado a abstinência e viu que era complicado. Aí eu falei, não, chegou o momento, né? E aí eu fiz,
E assim, você falou de um momento, eu lembro assim, que antes disso acontecer, uma vez a Camila falou assim para mim, meu bem, quando você decidir verdadeiramente parar, eu vou fazer uma oração por você e você vai ser liberto desses vícios. Só que na época eu ainda nem estava assim nas coisas de Deus, eu falei, comecei a rir da cara dela, eu falei, igual Sara, né, que o anjo falou para ela, e Sara deu aquela risadinha, foi a mesma, eu falei, como assim, tem 10 anos que eu fazia o uso, né, e já tinha tentado parar diversas vezes, eu falei, como assim você vai fazer uma oração e eu vou parar, né, comecei a rir dela, e ali passou o tempo, e aí chegou nessa fase, né, comecei a ir para os cultos. E aí, no primeiro dia do domingo para segunda-feira que iniciou essa campanha, no outro dia, né, e eu e a Camila, a gente já estava começando a trabalhar juntos, aí veio hoje eu sei que é uma espécie de batalha espiritual com a abstinência natural, né, sim. no primeiro dia, aonde a gente saiu para trabalhar e eu já não fiz o uso, né, e eu comecei a sentir umas dores no peito, uma falta de ar, eu comecei a chorar assim, meio desesperada. A minha esposa falou, Ona, para o carro no estacionamento desse mercado que eu vou orar. Aí eu parei, ela botou a mão no meu peito, repreendeu o vício, repreendeu assim, demônio, opressor, essas coisas, né? E a partir dali fazem 7 anos que eu fui liberto. E hoje isso foi um marco, é um marco para nós, onde de fato, quando você se posiciona, você decide com as ferramentas que Deus deixa para o cristão fazer da forma certa, e você também querendo, né? Porque a pessoa tem que querer também, Deus ele age, né? E assim, o que eu fico muito feliz, hoje eu gasto os meus dias para servir a Deus, porque Deus foi naquilo que era mais difícil para mim. Eu recordo de momentos na minha vida de eu pensar assim, poxa, o que é o mais difícil na minha vida era eu largar esse tipo de vício. Era isso. Na época, eu já com 23 anos, mais ou menos, 22 anos, eu achava que eu iria fazer o uso para o resto da minha vida das drogas, porque era impossível, aos meus olhos, eu parar, né? Aí Deus foi lá e falou, então é isso, meu filho, que é o mais difícil para você. Ele arrancou como se fosse com a mão. E aí, quando eu entendi do poder de Deus, eu falei, não, verdadeiramente Deus existe, então eu vou gastar todos os meus dias para servir Ele até a vinda dele, né, até a volta dele, e é isso que eu tenho feito. Aleluia. Amém. E depois que você aceitou Jesus, já servindo ao Senhor, começam a vir as promessas, né? Deus, quando Ele nos chama, vem as promessas. Sim. Ele avisa a gente que a gente vai ter aflições ali no meio do caminho, mas vem as tem, promessas né? juntos. Bastante, muitas. Mas ele está lá junto com a gente, né? Está nos ajudando, nos fortalecendo. E depois aconteceram todas essas coisas, houve a libertação. Sim. E você recebeu uma promessa do Senhor. Sim. A sua família é uma promessa do Senhor, né? Os seus filhos. Para a glória de Deus, hoje tem o Noah aí, pequenininho, mais novinho, que sela com chave de ouro essa promessa da família. E quando você começou a ouvir, porque às vezes quando uma pessoa vem do mundo completamente desconhecido, porque para quem é criado na igreja, está acostumado com profecias, né? Manifestação do Espírito Santo. Como que foi para você começar a lidar com as profecias? Você ficava com o pezinho atrás, assim, ou falava assim, será? Acho que esse povo tá viajando um pouquinho. Totalmente, porque eu era muito racional, né? Gostar de tudo certinho, metódico. Meu pai também é assim, minha mãe também é bem racional, então eu também, né? Várias vezes, até mesmo desde o começo, eu recebia várias promessas do pastoreio, né? Do chamado pastoral, e confesso que no começo eu não queria, questionei a Deus várias vezes, porque meu pai e minha mãe são, igual eu falei, funcionários públicos, são policiais, né? Então eu cresci nesse meio, e o meu sonho sempre foi ser policial também, né? E até você desconstruir tudo isso que você criou a sua vida inteira, de sonho, de vocação, para você entender a respeito de chamado, de ministério, e você se submeter à vontade de Deus, não é fácil, não foi fácil para mim também. Mas aí você vai buscando, você vai descendo mais, né, em oração, buscando mais ao Senhor, e você vai entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, assim como diz a palavra. E nesse tempo vivi vários milagres, várias manifestações do Espírito Santo, várias curas até mesmo com a Camila, né? Cumprimento de promessas. Então você vai entendendo mais as coisas de Deus. Aí você vai aceitando, vai entendendo,
E até hoje, aí você se entrega totalmente, né? Mas é claro que assim, a gente tem que julgar as profecias, né? Porque Sim. senão você vai acreditar em todas as pessoas, né? E tem pessoas que fazem o mau uso por má fé, má vontade, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas Deus testifica no nosso coração quando é algo verdadeiro, né? É isso. E hoje eu amo o mover. Para sua família, para os seus pais, né, que são Sim, militares e tal, sim. tudo mais muito racional, pensa Aham, muito, tudo é aham. calculado. Como que foi para eles quando você aceitou Jesus? Ou eles já serviam ao Senhor também? Não. O meu pai ainda não se batizou. Já aceitou Jesus, já fez oração, mas ainda assim não entregou totalmente, não se batizou. A minha mãe, sim. A minha mãe ela era bem católica e aí como eu discipulei ela por muito tempo na palavra, fui desmistificando muita coisa, muita cultura, né? Sim, Porque é cultural, é né? cultural. Aí ela entendeu os papéis de cada um, né, de Maria, né, agraciada, mas é uma agraciada, né, só que é isso, né, e ela se converteu, se batizou, ainda está no processo de santificação, como todos nós, mas de libertação de vícios. Minha mãe já está no processo mais, o meu pai ainda tem um pouco de resistência, só que hoje ele já veio mais atuante, como tem 7 anos na busca, no comecinho eu achava que era fogo de palha, isso Sim. aí é só um tempo, né, aí ele viu que as coisas foram ficando mais séria, mais séria, mais séria, né, para alguém que não podia sair, não ter uma bebida, hoje não bebe mais, né? Para alguém que estava nos churrascos de família e era um dos que mais bebia e brincava e fazia farra, era o último a parar de beber, hoje não bebe mais, hoje está orando pelas pessoas dentro Glória a do Deus. churrasco, é um aniversário. Essa semana, na sexta-feira, semana passada, foi comemorada o aniversário da minha avó, e todos esses encontros de família, eles me chamam para orar, né? Então já vê que não é mais um fogo de palha, que aquilo é real, que eu tenho buscado isso, e eu creio que está cada vez mais próximo o momento de meu pai. Hoje é meu pai e meu irmão que falta ainda se render totalmente ao Senhor, eles têm fé, mas ainda não conseguiu se render 100%, né? Entregar a vida para Deus mexer em tudo que precisa mexer e se batizar, né? Entregar o controle para Deus é É, bem é difícil. A gente difícil. quer controlar ali Até tudo. nós mesmo, que já estamos um tempo ali, a gente volta e meia tenta Sim. tomar o controle, né? Mas é um processo, é a nossa vida, é a nossa caminhada. E hoje você e Camila ajudam casais também. Sim. Quais são as maiores dificuldades assim que vocês enfrentam ajudando casais? Tem a batalha espiritual, né, o Sim. levante contra a vida de vocês, mas também tem o desafio de poder ajudar alguém. Como que vocês lidam com tudo isso, com o ministério, com a família, com o trabalho? Deus permitiu que você hoje Aham. trabalhe em uma coisa que você tenha mais tempo livre para ajudar Aham. as pessoas. E vocês conseguem lidar com tudo isso, ajudar e aconselhar? Qual é o tipo de casal que mais procura vocês assim para aconselhamento? Olha, Thaís, eu assim particularmente eu amo trabalhar com casais, eu amo casamento, eu amo família, e não é assim de boca para fora, eu sou apaixonado mesmo, amo criança, amo meus filhos. Hoje nós temos 3 filhos, uma de 6, uma de 3 e um noinha de 6 meses. Eu confesso que cada filho é uma nova fase, né? Não é fácil, e de fato não é fácil você aconselhar. Eu ainda tenho meu trabalho secular, tenho as lideranças na igreja, mas assim, você tenta organizar o tempo para cada coisa, né? A questão de casais, eu acho que o maior problema é não colocar de fato Deus no centro. Porque quando você coloca Deus no centro verdadeiramente, e você busca os ensinamentos, você busca viver aquilo, às vezes você não vai precisar nem de um pastor estar ali te acompanhando tão de perto. Por quê? Porque você já está lendo a palavra. O pastor vai te orientar de acordo com a palavra, mas se você já está direto com a fonte, que é Deus e Espírito Santo, às vezes você não precisa. É bom ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida para direcionar, para te dar experiências, é bom. Só que quando você já busca diretamente, é como se você
criar esse atalho para chegar direto naquele que é o autor da sabedoria, né? E aí, então, você encontra casais que às vezes não faz isso, vive a vida do jeito que quer, entendeu? Aí vai para a igreja, né? Vai para o culto, começa a buscar, e ali é onde a gente começa a inserir a palavra, que aí dentro dos cursos é ensinado diversos temas, né? Desde Sim. comunicação conjugal, desde financeiro, desde da parte de relação sexual dentro do casamento. Então você vai abrangendo todos esses fatores. Mas a pessoa que ela já está buscando, ela já sabe todo esse conhecimento e ele aplica, e aplicar, né? Porque também não adianta nada você ler a Bíblia e não colocar ela em prática, né? Só que eu falo assim que a vantagem de você cuidar de casais é porque você está diretamente ali estudando e meditando na palavra. Você fala, poxa, eu preciso melhorar nisso, porque nós somos seres humanos. Mesmo os pastores, líderes de casais, eles falham também, eles erram também. É uma caminhada, então a gente sempre está ali, preciso melhorar nisso. Aí volta e meia, eu e Camila, a gente senta, amor, o que a gente precisa alinhar, o que a gente está deixando de fazer, o que a gente está fazendo, e vai alinhando de acordo com a palavra de Deus. E quando de fato você coloca a palavra de Deus e vive, aí você vive as bênçãos de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus para o casamento e para todas as áreas também, né? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas vêm procurar ajuda pensando que é só pelo casamento, porque o problema está no outro. Não, porque ele é assim. É em você que está o E problema, aí né? você falando que direciona para a palavra, porque a pessoa vai começar a encontrar os erros dela. E aí eu acho Exatamente. que automaticamente Deus vai já moldando o restante, vai tudo ficando alinhado, porque todas as vezes que a gente tenta culpar alguém por um problema que é nosso, vai dar errado. Não é só o Exatamente. casamento, Porque né? é Acho que fácil todas as jogar áreas. para o outro, Sim. né? Todas as áreas da nossa vida, se a gente ficar sempre só colocando a culpa em outra coisa, outra pessoa, não vai dar certo. Então é muito bonito isso que você falou, de direcionar para a palavra, porque é o Exatamente. espelho, para que a pessoa consiga encontrar os defeitos dentro E dela. quando é a palavra que está falando, não é o outro. Ah, não é o seu cônjuge, ou não é o pastor, não, é a Bíblia que está falando. Aí não tem como Aí é discutir. Deus falando, aí não tem. E assim, é muito interessante, porque aí com o tempo, você na caminhada, hoje, entre aspas, as discussões minhas e da Camila é só na palavra. Se a gente tá assim, mas a palavra fala assim. E assim, vira uma brincadeira, mas é uma brincadeira sadia que corrige. Sim. Porque antigamente ia ficar apontando, porque isso, porque. Não, hoje, a palavra fala assim. Aí quando fala a palavra, acabou. Porque é a palavra. O nosso conhecimento ele é questionável, mas a palavra não. E a gente Exatamente. encerra a discussão E ela ali. é boa, né? Quando Sim. você para meditar mesmo, tudo que Deus ensina através da palavra, você vê que é bom. Não tem nada de ruim, nada de ruim. É ruim para a carne, né? Mas é só coisa boa. Glória a Deus. E eu queria que você deixasse hoje uma mensagem para as famílias que estão passando por alguma dificuldade, para pessoas que têm problemas, às vezes, no casamento ou problemas com vícios. Você já deu umas dicas aqui para quem está vivendo com esse tipo de pessoa, Certo. que passa por esse tipo de problema. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem da palavra de Deus, do céu, para a vida dessas pessoas. Uma palavra de esperança. Olha, a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida só está nele, né? Então, tudo que a gente procurar fora de Jesus é passageiro, vai ficar aqui na terra, né? Só Jesus que é a eternidade. Então é não desistir, é lutar pelo casamento, é lutar pelos seus filhos, né? Existe uma beleza maravilhosa na família, no casamento. Como é bom você ter o seu marido, a sua esposa, ter alguém ali que você confia para contar. É uma coisa que vale a pena você lutar, é pelo seu casamento e pela sua família. Ona, eu quero agradecer a sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui compartilhar o que Deus fez na sua vida. Eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais e seu Amém. testemunho vai ecoar por essa geração, alcançando mais vidas para o reino de Deus. Eu que agradeço pela oportunidade, eu sou muito feliz em poder falar, né, o que Deus fez na minha vida e poder, de uma certa forma, trazer esperança, né, para pessoas que passam pela mesma coisa. Então, sempre que vocês precisar, pode contar comigo. Gente, chegamos ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer você que ficou aqui conosco e quero te convidar para assistir o segundo culto agora às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.